Ela era negra, pobre e faxineira. Humilhada pela patroa racista, jurou que voltaria e voltou. Mas não como funcionária. Ela voltou como a nova juíza da cidade, pronta para fazer justiça com o nome que construiu apenas com esforço e dignidade. Essa história vai te fazer chorar, vibrar, refletir e acreditar que a vida dá voltas. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e se já foi subestimado por alguém. Inscreva-se no canal Sentimentos à Tona e receba mais histórias de superação todos os dias. Valéria era jovem, negra, tímida, virgem e cheia de sonhos. Com apenas 22 anos, carregava nos ombros a dureza da vida e a coragem de quem nunca se permitiu desistir. Trabalhava como faxineira em uma mansão luxuosa na cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Propriedade da família Montesano, uma das mais influentes da região. Entrava calada, saía calada, mas seus olhos guardavam o brilho de quem sabia que aquilo não seria para sempre. A patroa, Carmen Montesano, era branca, arrogante e racista. Desprezava Valéria não apenas por sua condição social, mas por sua cor, sua origem humilde e, principalmente, por sua força silenciosa. Gritava por qualquer coisa. Mandava limpar de novo o que já estava limpo. Chegava a colocar sujeira de propósito só para humilhá-la. Você só serve para isso mesmo, menina. Faxina. E olhe lá. O marido de Carmen, delegado da cidade, era um homem frio e corrupto. Fazia negócios escusos com juízes comprados, destruía provas e plantava outras quando interessava. Carmen não apenas sabia, como apoiava tudo. Juntos, o casal representava o pior lado do poder, aquele que se sente intocável. E Valéria, ali dentro, sabia de tudo, mas calava, não por medo, mas por estratégia. O salário era baixo, os insultos eram diários, mas Valéria precisava daquele emprego para continuar pagando seus estudos. Ela havia passado em Direito na USP, a melhor universidade pública do Brasil. Não pagava mensalidade, mas precisava pagar livros, transporte, alimentação. Estudava à noite depois da faxina, virando madrugada entre resumos e códigos civis. O corpo cansado, mas a mente acesa. Ela tinha um propósito. Enquanto era humilhada todos os dias naquela casa, ninguém imaginava que a faxineirinha estava construindo um futuro gigante. E por mais que Helena a olhasse como nada, ela carregava dentro de si uma certeza silenciosa. Um dia, aquilo tudo ia mudar. E quando esse dia chegasse, ninguém seria capaz de apagar seu brilho. Valéria acordava todos os dias às 4h40 da manhã. Saía de casa ainda no escuro, com a marmita embrulhada em pano e os livros na mochila. Pegava 2 ônibus até a mansão dos Montesano, onde a primeira ordem da patroa Carmen já a esperava com desprezo. Ela fazia tudo sozinha. Lavava, cozinhava, passava, limpava os 12 cômodos da casa e ainda tinha que suportar os gritos da madame, que adorava lembrar que ela era apenas uma faxineira. Mesmo assim, Valéria nunca revidou. Engolia o choro e limpava com mais força, porque ela sabia o que ninguém ali sabia. À noite, depois de todo aquele massacre silencioso, ela era uma das melhores alunas do curso de Direito da USP. Tinha vencido uma das provas mais difíceis do país, com a nota mais alta da sua turma no vestibular, mas nunca contou a ninguém. Sabia que naquele ambiente, informação demais era munição para ser atacada. Enquanto Carmen dizia que ela não passava de uma favelada, Valéria resolvia questões de processo penal dentro do ônibus. Enquanto ouvia que nunca seria ninguém, ela era chamada pelos professores da faculdade para representar o curso em congressos. A jovem negra que limpava o chão de dia estudava a Constituição à noite. O cansaço era brutal, mas a fé era maior. Ela nunca teve luxo. Seus pais moravam em uma casa de 2 cômodos na periferia de Campinas, gente simples, mas cheia de valores.
Foram eles que ensinaram a Valéria que trabalho não desonra ninguém, desonroso é mentir, roubar, humilhar. E era isso que ela pensava sempre que via o delegado Júlio Montesano entrando com malas e saindo com envelopes. A casa cheirava a poder sujo, e ela já enxergava onde aquilo ia terminar. Valéria não tinha carro, não tinha roupas caras, não tinha sobrenome importante. Mas tinha algo que ninguém ali poderia comprar: uma mente preparada e um coração firme. E por mais que ainda fosse vista como a empregadinha preta da casa, ela carregava dentro do peito o que todos ali haviam perdido: dignidade. Fabrício Montesano era o típico filho de família rica. Sempre teve tudo nas mãos. Mas, diferente dos pais, demonstrava uma certa sensibilidade, ou talvez apenas soubesse disfarçar melhor. Estudava direito numa universidade particular renomada, bancada pelo pai delegado, e vivia cercado de gente mimada e superficial. Ainda assim, não conseguia tirar os olhos de Valéria. A forma como ela andava, a serenidade com que limpava a casa, o brilho silencioso dos olhos, o intrigava. Tudo começou com um acaso. Fabrício percebeu que Valéria estava com um livro de direito penal nas mãos e fez um comentário. Ela, com a educação de sempre, respondeu com calma. Ele ficou surpreso ao saber que ela cursava direito na USP, uma conquista que nem seus colegas de classe haviam alcançado. A partir daquele momento, passou a enxergá-la com outros olhos. Valéria, por sua vez, manteve distância. Mas a curiosidade e o coração são difíceis de controlar. Logo vieram os pequenos gestos. Um café deixado na cozinha, uma carona oferecida, uma pergunta sobre uma jurisprudência. Conversavam mais sobre estudos do que sobre sentimentos. Mas era nítido que havia algo nascendo ali. Fabrício dizia que nunca conhecera alguém como ela. Admirava sua inteligência, sua coragem, sua forma de ver o mundo. E em uma noite, após deixá-la na porta de casa, o silêncio tomou conta e aconteceu o primeiro beijo. Valéria falou: "Sua mãe nunca vai permitir a gente ficar junto e eu não sou mulher para diversão." Fabrício respondeu: "Eu prometo. Um dia a gente vai poder ficar juntos sem esconder." Valéria resistiu por um tempo, mas cedeu. Não era vaidade, não era carência, era um amor puro, daqueles que nascem quando duas almas se reconhecem no meio do caos. Os encontros passaram a ser escondidos, entre aulas e brechas no trabalho. Ele prometia mundos, falava de futuro, de coragem, de enfrentar tudo. E Valéria acreditou, porque naquela fase ele parecia sincero. Mas tudo isso era construído num castelo de areia. O que parecia sólido desmoronou com um empurrão do destino. E o que doía mais era saber que o primeiro a derrubar aquele castelo seria justamente quem prometeu protegê-la. Era uma tarde abafada de verão quando tudo aconteceu. Valéria havia terminado a limpeza mais cedo e Fabrício apareceu na cozinha com um sorriso cúmplice. Estavam sozinhos, como tantas outras vezes. Ele se aproximou, segurou sua mão e a beijou com ternura. Valéria hesitou, mas retribuiu, só por um instante. Foi nesse momento que a porta se abriu com força e Carmen Montesano surgiu como uma tempestade. O silêncio foi cortado por um grito. "O que é isso?" Carmen estava transtornada, os olhos esbugalhados, o rosto vermelho. "Você, sua aproveitadora. É nisso que você foca enquanto está na minha casa? Seduzir meu filho?" Fabrício tentou intervir. "Mãe, por favor." Mas antes que completasse a frase, Carmen o encarou com ódio. "E você? Está com essa faxineira? Está louco? Ela é só uma negra interesseira. Ela quer o nosso nome, o nosso dinheiro." Valéria sentia o coração disparar. Não pelo grito, mas pela forma como Fabrício se calou. Ele olhou para a mãe, depois para Valéria, e então disse: "Não é nada, mãe. Foi só uma brincadeira, não tem importância." Valéria ficou paralisada.
Aquelas palavras rasgaram sua alma mais do que qualquer insulto. Era como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Não era só a dor da traição. Era a vergonha de ver alguém que ela amava negando o que viveram juntos. Só para agradar a mãe. Carmen não perdeu tempo. Mandou que Valéria arrumasse suas coisas e desaparecesse da casa. Xingou, humilhou, cuspiu palavras que queimavam mais do que tapa. Você não é nada, nunca será. Vai limpar chão o resto da vida. Eu jamais deixarei meu filho se misturar com uma como você. E Fabrício assistiu tudo calado, sem coragem de defendê-la. Valéria, com os olhos cheios d'água, foi em direção ao portão. Mas antes de sair, ela parou, respirou fundo, se virou e disse: Hoje eu sou sua faxineira, mas um dia você ainda vai me ver de toga, entrando pela porta da frente. E quando esse dia chegar, não vai ser por nome, nem por dinheiro. Vai ser só pelo meu esforço. Eu vou vencer. Carmen riu com desprezo, mas aquele foi o momento em que tudo começou a mudar. Valéria saiu daquela casa com a alma em frangalhos, mas com o olhar firme. Não chorou ali, na frente deles. Guardou a dor no peito e seguiu em silêncio, como sempre fazia. Mas ao chegar em casa, desabou no colo da mãe. A decepção com Fabrício era mais dolorida do que as palavras de Carmen. Ela havia acreditado naquele amor. Mas agora, tudo estava partido. Mesmo assim, ela sabia que não podia parar. Não agora. Tinha um objetivo: se tornar juíza. E não ia deixar ninguém tirar isso dela. Com o pouco dinheiro que ainda tinha guardado, Valéria passou uma semana procurando emprego. Entregou currículos, limpou calçadas, aceitou recusas. Até que conseguiu uma vaga em uma lanchonete da cidade, ganhando ainda menos do que como faxineira. Lavava bandejas, limpava mesas, fritava batatas, mas o sorriso no rosto continuava. À noite, voltava para casa e estudava. Até de madrugada. Dormia pouco, mas nunca deixava de revisar uma súmula, reler um artigo, escrever uma redação. Valéria se formou em Direito, recebeu o diploma e logo começou a trabalhar num pequeno escritório de advocacia da cidade. Ganhava pouco, mas era respeitada. E mais importante, aprendeu, ganhou experiência real. Ao mesmo tempo, Valéria continuava estudando para concursos, queria ser juíza, não saía para festas, não perdia tempo com redes sociais, não se distraía. Sua mente estava fixada num só pensamento: eu vou passar. Durante 2 anos, ela viveu nesse ritmo. Mesmo formada, não era fácil. Ainda era vista com desconfiança por muitos clientes, por ser jovem, negra e de origem humilde. Mas ela respondia com argumentos, com firmeza e postura. Ganhava causas pequenas, ajudava famílias simples, defendia com garra quem não podia pagar. À noite, estudava para concursos. Sonhava com o dia em que usaria a toga e sentaria diante de um tribunal, não como ré, nem como coadjuvante, mas como autoridade, como juíza de direito. Valéria já não era mais a menina inocente da mansão Montesano. Agora era uma mulher de fibra, moldada pela dor, esculpida pelo esforço. E ainda que o mundo insistisse em lembrar de onde ela veio, ela nunca deixaria que esquecessem para onde estava indo. Era uma manhã comum quando Valéria acordou com o celular apitando notificações. Pegou o aparelho sonolenta, achando que era só mais um e-mail qualquer. Mas ao abrir o link que uma colega de faculdade havia enviado, sentiu o coração acelerar. O Tribunal de Justiça havia publicado o novo edital para o concurso de juíza substituta. E entre as comarcas disponíveis estava Valinhos. Justamente a cidade onde tudo começou e onde agora ela teria a chance de reescrever sua história. Ela sentou na beira da cama, em silêncio. Um turbilhão de lembranças passou pela sua mente. As humilhações, o chão da mansão, os gritos de Carmen, a covardia de Fabrício. Mas também lembrou das noites viradas, dos ônibus lotados, das horas de estudo. Sentiu algo dentro de si se aquecer. Não era vingança,
Era propósito. Ela não queria se vingar. Queria vencer. E vencer ali, naquela cidade que um dia a tentou enterrar, teria um sabor especial. Na mesma hora, Valéria se inscreveu. Já estava estudando há meses, tinha apostilas marcadas, resumos prontos, simulados corrigidos. Mas agora havia mais do que motivação, havia urgência. Ela intensificou a rotina, acordando ainda mais cedo, revisando cada detalhe da legislação, corrigindo erros antigos, escrevendo sentenças fictícias. Queria não apenas passar, queria ser a melhor, a mais preparada, a mais impecável. Enquanto muitos candidatos tinham cursinhos caros e mentores famosos, Valéria contava com sua disciplina e com um sonho que queimava no peito. Rezava antes de cada simulado. Tinha fé. Sabia que não era só uma prova, era a porta de entrada para uma nova vida. Uma vida em que ninguém mais a chamaria de faxineirinha, mas sim de excelentíssima senhora juíza. Na noite anterior à prova, ela não conseguiu dormir. Ficou em silêncio, olhando para o teto do seu quarto simples, com as mãos no peito e o coração disparado. E então, fechou os olhos e sussurrou: Senhor, eu fiz a minha parte. Agora, me mostra se chegou a minha hora. E no dia seguinte, com a caneta na mão e a alma firme, ela foi enfrentar o que o destino havia preparado. A sala da prova estava cheia de candidatos arrumados, muitos com roupas sociais e mochilas de marcas caras. Valéria entrou discretamente com um vestido simples e o cabelo preso. Alguns a olharam com desdém, como se ela estivesse perdida naquele ambiente de elite, mas ela apenas sorriu de canto. Já havia sido subestimada antes e sabia como isso funcionava. Sentou-se, respirou fundo e esperou o sinal. Quando a prova começou, seu mundo se resumiu às páginas e à caneta. Cada questão parecia feita para ela. Todo o esforço dos últimos anos se materializava ali, em cada resposta que ela escrevia. As madrugadas estudando, os plantões na lanchonete, os dias de dor silenciosa. Tudo convergia para aquele momento. Valéria não tremia, não duvidava. Escrevia com a firmeza de quem já tinha sido testada pela vida. E, ao terminar, levantou-se com serenidade, como quem já sabia. Eu fiz o meu melhor. Foram meses de espera. Enquanto isso, ela continuou trabalhando no pequeno escritório de advocacia. Não contou a ninguém que havia feito o concurso. Guardava o segredo como um escudo. Até que, numa manhã chuvosa, seu nome apareceu estampado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Valéria dos Santos Rocha, primeiro lugar, comarca Valinhos. Ela paralisou. Leu 1, 2, 10 vezes. Depois caiu de joelhos no chão da sala e chorou como uma criança. Era oficial. Aquela menina negra, ex-faxineira, virgem de tudo, de amor, de privilégios, de afeto, agora era juíza. E não apenas aprovada, mas a melhor entre todos os candidatos. O telefone começou a tocar com parabéns de colegas da faculdade, professores, até advogados que antes a ignoravam. Mas o que ela mais queria naquele momento era correr até o túmulo do pai e dizer: Pai, eu consegui. Agora eu posso mudar vidas, como a nossa. 6 meses depois, com o nome confirmado, documentos entregues e curso de formação concluído, Valéria vestia sua primeira toga. Ela se olhou no espelho e não viu mais a menina humilhada. Viu uma mulher forjada em fogo, com dignidade no olhar e justiça no coração. Estava pronta, e o destino preparava sua estreia com um palco à altura do que ela merecia. A mesma cidade onde um dia disseram que ela não era nada. Valéria já havia assumido o cargo como juíza substituta da comarca de Valinhos. Seus primeiros dias foram intensos, cheios de audiências, estudos de casos e reencontros com uma cidade que a conhecia por um nome antigo. Mas agora precisaria reaprender a chamá-la de Excelentíssima. Entre tantos compromissos, um envelope carimbado chegou à sua mesa.
Era um convite formal, vindo da família Montesano. Um jantar de boas-vindas para o novo juiz da cidade. Eles não sabiam quem ela era. Não sabiam que o juiz era a faxineira. Ela leu aquele papel com um misto de surpresa e ironia. Era claro que Júlio Montesano, ainda delegado, queria se aproximar da nova autoridade, como sempre fez com juízes anteriores, usando o velho jogo de favores, influência e bajulação. Carmen provavelmente organizava o jantar com todo o luxo de quem nunca precisou limpar uma casa. E Fabrício? Talvez nem imaginasse que a mulher que ele descartou agora era a juíza mais jovem da cidade. Valéria poderia recusar, mas não era do tipo que fugia do próprio passado. Vestiu um vestido elegante, mas discreto. Nada de joias exageradas, nem maquiagem chamativa. Apenas sua presença seria suficiente. Ao chegar à mansão Montesano, o segurança hesitou ao vê-la. Talvez tivesse lembrado da ex-faxineira. Ele hesitou por um instante, depois ligou para a casa, informando que a juíza estava chegando. Do outro lado da linha, Carmen autorizou, sem saber quem estava prestes a bater à sua porta. Valéria atravessou o jardim sem pressa, subiu os 3 degraus da entrada e bateu na porta com firmeza. Carmen Montesano veio pessoalmente abrir, ainda sorrindo, esperando encontrar uma senhora de meia idade. Mas ao abrir, congelou. Seus olhos se arregalaram. Por alguns segundos não conseguiu dizer nada, até que com um misto de desprezo e incredulidade soltou: "O que você está fazendo aqui?" Valéria sorriu com elegância. "Eu sou a nova juíza de Valinhos." Carmen empalideceu. O queixo caiu. Tentou segurar na maçaneta e não conseguiu. Sentiu as pernas amolecerem e, sem dizer mais nada, caiu desmaiada no chão da entrada. O barulho atraiu o delegado Júlio Montesano e o filho Fabrício, que vieram correndo. Quando viram quem estava na porta, ficaram paralisados. Valéria permaneceu firme, em pé, como uma sentença viva da vida. E naquela noite, pela primeira vez, a casa dos Montesano conheceu o verdadeiro significado da palavra justiça. Carmen foi amparada pelos braços do marido e do filho, recobrando a consciência minutos depois no sofá da sala. Ainda estava atordoada, com o rosto pálido e a respiração entrecortada. Quando abriu os olhos e viu Valéria em pé, elegante e serena, piscou como se estivesse diante de um delírio. Mas não era um sonho, nem um pesadelo. Era a realidade. E estava ali, viva, bem-sucedida e, acima de tudo, no comando. Júlio Montesano, o delegado, tentou manter o tom cordial, mas era visível o desconforto em seu rosto. Estava acostumado a manipular juízes, oferecer jantares, fechar acordos por baixo da mesa. Mas agora, sentado à frente de Valéria, sentia-se exposto. "Seja bem-vinda à nossa casa, doutora", disse com uma falsa simpatia. Valéria apenas acenou com a cabeça e respondeu com frieza elegante: "Obrigada. Vim apenas por respeito ao cargo, não por nostalgia." Carmen, mesmo ainda tonta, tentou recuperar o controle. "Você está mesmo no tribunal?" perguntou com a voz fraca. Valéria se aproximou, mantendo os olhos fixos nela. "Sim, eu jurei fazer justiça, inclusive onde um dia me disseram que eu não valia nada." O silêncio da sala era ensurdecedor. Nem Júlio nem Fabrício ousavam interromper. Ali, a faxineira do passado não apenas havia vencido. Ela agora ditava as regras. O jantar, que seria uma celebração de fachada, virou uma sessão de tensão. Carmen mal conseguia comer, Júlio tentava conduzir a conversa como se nada estivesse acontecendo, e Fabrício apenas olhava para Valéria com um misto de arrependimento e admiração. Mas ela não desviava o olhar. Estava ali para mostrar que venceu, não para se rebaixar ao nível deles.
E quando a sobremesa foi servida, Valéria se levantou, agradeceu a refeição e disse com firmeza: "Não se preocupem. Eu não vim aqui para o passado. Vim para garantir que o futuro desta cidade seja limpo. E isso começa amanhã." E saiu pela porta da frente, exatamente por onde, um dia, disseram que ela jamais entraria. No dia seguinte ao jantar, Valéria chegou cedo ao fórum. Trazia pastas nas mãos, olhos atentos e a mesma determinação de sempre. Mas, agora, com mais peso, ela era responsável por decisões que mudariam vidas. Não podia errar. E também sabia que mais cedo ou mais tarde, os fantasmas do passado voltariam e talvez estivessem escondidos em alguma gaveta daquele prédio. E estavam. Enquanto revisava processos antigos, começou a notar coincidências estranhas. Acusações mal explicadas, réus inocentes presos, provas sumidas. E em muitos desses casos, o nome do delegado Júlio Montesano aparecia nas investigações. Valéria não podia ignorar. Era sua obrigação reabrir casos, pedir explicações, cobrar documentos. Cada papel revelava um pedaço da sujeira que por anos foi varrida para debaixo do tapete. Ela trabalhou dias e noites em silêncio, juntando provas, ouvindo pessoas, conversando com advogados antigos da cidade. Descobriu esquemas de corrupção, acordos sujos, sentenças manipuladas. E no centro de tudo, lá estava ele, o homem que zombava da faxineira que limpava sua casa. Agora era o alvo de uma juíza que limpava o tribunal com coragem e verdade. Quando Valéria assinou o primeiro pedido de investigação contra Júlio Montesano, sentiu o coração acelerar. Mas não era medo, era justiça. Pela primeira vez em anos, aquele sistema corrompido estava prestes a ruir. E quem puxaria o fio seria ela. O que começou como vingança silenciosa, agora era uma missão. Ela não queria apenas mostrar quem se tornou. Queria limpar o que a cidade escondia há décadas. E à medida que os processos avançavam, os poderosos da cidade começaram a se incomodar. Mas já era tarde. Valéria tinha provas, testemunhas e, acima de tudo, apoio popular. O povo via nela algo raro, uma juíza justa, firme e honesta. E pela primeira vez, Valinhos acreditava que a justiça podia sim ser para todos. As movimentações de Valéria no tribunal começaram a gerar rumores por toda a cidade. Júlio Montesano já não dormia tranquilo. Sabia que estava na mira. Tentou usar seus contatos, tentou intimidar servidores, mas tudo parecia escapar do controle. Valéria não cedia, não recuava, e Carmen, desesperada, começou a sentir o mundo desabar. Os luxos já não davam paz. O medo havia ocupado cada canto da mansão Montesano. Foi nesse clima que Fabrício decidiu reaparecer. Tentou falar com Valéria na saída do fórum, trouxe flores, tentou sorrir, inventou um discurso arrependido, disse que nunca a esqueceu, que foi pressionado, que era imaturo. Mas Valéria ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela respondeu com um olhar firme. Você não me perdeu quando mentiu para sua mãe. Você me perdeu quando mentiu para mim. E entrou no carro sem olhar para trás. Carmen, ao perceber que o cerco estava fechando, foi até o fórum. Levava uma caixa com um presente de agradecimento, dinheiro escondido embaixo de um véu de flores e papéis finos. Tentou entregar pessoalmente. Disse que era gratidão, reconhecimento. Valéria não abriu o pacote. Apenas olhou nos olhos da ex-patroa e disse: "A senhora está tentando me comprar. Como achava que podia fazer quando eu limpava o chão da sua casa?" O segurança foi chamado, e Carmen saiu dali tremendo. Mas o pior ainda viria. Júlio Montesano, convencido de que tudo poderia ser resolvido com um bom valor, marcou uma reunião. Disse que precisava conversar em particular, fora do ambiente do fórum. Valéria aceitou, com 2 testemunhas e um gravador oculto. No encontro, o delegado ofereceu dinheiro, cargos, favores.
Tudo foi registrado. Na semana seguinte, Júlio foi preso por tentativa de suborno à autoridade judicial. E Carmen, por envolvimento no esquema. A notícia explodiu na cidade. A antiga faxineira havia prendido o delegado que mandava em Valinhos havia décadas e ainda denunciado crimes antigos que agora seriam julgados com seriedade. O nome de Valéria virou manchete, mas o mais importante não estava nos jornais. Estava em sua alma. Ela havia cumprido sua promessa, deu a volta por cima e fez justiça, com dignidade, sem sujar as mãos. A prisão de Júlio Montesano abalou não só Valinhos, mas toda a região. Em pouco tempo, a notícia correu o estado de São Paulo. Juíza prende delegado influente por corrupção e suborno. Era o título estampado nos jornais. Mas o que realmente chocava a todos era a origem da juíza. Era impossível ignorar. A moça negra, pobre, que um dia foi faxineira naquela mesma cidade, agora fazia justiça com as próprias mãos, de toga e cabeça erguida. Valéria começou a receber convites para entrevistas, eventos jurídicos, palestras em universidades. Sua história inspirava não só mulheres, mas todos que já haviam sido desacreditados na vida. Ela recusava os holofotes exagerados, mas aceitava as oportunidades que pudessem levar sua mensagem mais longe. A justiça não pode ser privilégio de quem nasceu no topo. Ela pertence a quem luta por ela, todos os dias. Uma revista de alcance nacional estampou sua foto na capa. De faxineira a juíza, a história real de superação que emocionou o país. A entrevista era simples, direta, mas carregada de sentimento. Valéria contou sobre as noites em claro estudando, os ônibus lotados, o chão da mansão, a traição do primeiro amor e a força que encontrou dentro de si quando tudo parecia perdido. Logo depois, veio o reconhecimento internacional. Valéria foi convidada para falar na ONU, como exemplo de justiça, equidade racial e superação social. Recebeu um prêmio simbólico, representando não só sua luta, mas a de milhões de mulheres negras que ainda enfrentam preconceito e invisibilidade. Naquele palco, com o mundo ouvindo, ela disse: "Não é sobre mim, é sobre todas as Valérias que ainda estão limpando casas e sonhando com um futuro diferente." E ali de pé, vestida de branco, com os olhos cheios de lágrimas contidas e um sorriso sereno no rosto, Valéria Rocha mostrou que não se trata apenas de vencer, mas de transformar. A dor virou força, a humilhação virou respeito. E a ex-faxineira virou um símbolo vivo de que ninguém pode nos impedir de brilhar quando nossa luz vem de dentro. Mesmo depois de conquistar tudo, Valéria não esqueceu de onde veio. Pelo contrário, fez questão de voltar. Criou dentro do Fórum de Valinhos um núcleo de apoio jurídico gratuito para jovens negros e mulheres humildes, oferecendo orientação e oportunidades para quem sempre foi ignorado pelo sistema. A fila para atendimento dava voltas na praça, mas ela recebia a todos com paciência, respeito e verdade. Ela também passou a visitar escolas, ocupando salas de aula com sua história. Dizia para os alunos: "Eu já fui a moça que limpava o chão, mas nunca deixei ninguém limpar meus sonhos." Em cada palestra, arrancava lágrimas, aplausos e sorrisos. Não usava palavras difíceis. Falava com o coração. E por isso tocava o coração de quem ouvia. Sua voz virou símbolo de força para quem achava que não tinha chance. O Brasil inteiro começou a prestar atenção. Valéria virou manchete, foi capa de revista, recebeu homenagens no Supremo Tribunal Federal e nos bastidores da vida real. Seu nome foi indicado ao Prêmio Nacional da Justiça Social e, quando subiu ao palco para receber, dedicou: "As mulheres que são vistas como só uma faxineira. Eu fui e hoje estou aqui." A plateia aplaudiu de pé. Logo depois, veio a consagração internacional. A Organização das Nações Unidas entregou a ela o Prêmio de Impacto Social, destacando sua luta por equidade racial e justiça verdadeira. Emocionada, Valéria fez um discurso direto.
Não sou especial. Só acreditei no que ninguém acreditava em mim. Se eu conseguir abrir uma porta para alguém, tudo já valeu a pena. E naquele dia, diante do mundo, ela provou que a maior vingança contra a humilhação é o sucesso com humildade. Valéria não apenas venceu, ela virou um exemplo eterno de que nenhuma origem define um destino. E que a justiça, quando feita com coragem, transforma o mundo. Valéria foi chamada de empregadinha, de ninguém, de interesseira, de pretensiosa. Mas ela não se vestiu de ódio, se armou de coragem. Não gritou vingança, escolheu justiça. Não implorou respeito, construiu o próprio nome com suor, dor e fé. E provou com cada passo que ninguém é tão pequeno a ponto de não poder se tornar imenso. Ela venceu. Mas não foi só por ela. Ela venceu por todas as meninas negras que crescem ouvindo que nunca vão chegar lá. Por cada jovem que carrega marmita numa mochila e um sonho escondido no peito. Por cada mulher que já foi mandada calar, mas aprendeu a falar com força. E hoje, a pergunta que fica é: qual vai ser a sua resposta para o mundo que te subestima? Se essa história tocou você, comente aqui embaixo o que sentiu. Compartilhe com alguém especial que também precisa lembrar do próprio valor. E claro, inscreva-se no canal Sentimentos à Tona para mais histórias que emocionam, inspiram e levantam quem já foi deixado de lado. Porque aqui, a gente sente junto